Eu vou chamar o nosso próximo convidado, o nosso entrevistado, ele que foi bastante elogiado aqui já no início do programa pela Isabela Calil, porque ele é antropólogo, autor do livro Povo de Deus, quem são e por que eles importam. Eu espero que esteja nos ouvindo. O antropólogo e escritor Juliano Spaer. Você está escutando a gente, Juliano? Alto e claro. Pô, que bom. Obrigado por você ter aceitado aí o convite para falar com a gente em pleno feriado. Mas vai ser muito bacana aqui, a nossa audiência vai curtir muito a conversa. O Juliano, segundo as pesquisas mais recentes, evangélicos correspondem a cerca de 1/3 da população do Brasil. E eles são uma parte importante dos apoiadores do bolsonarismo. Esses dados estão certos? Você que tem as informações mais atualizadas ainda corresponde a esses números? É 1/3 da população? E estão crescendo, não? Segundo o Datafolha de 2019, dezembro, o número de evangélicos correspondia a 1/3 da população brasileira. Está correto, né? Que eles sejam os principais apoiadores do Bolsonaro, segundo as pesquisas mais recentes, pensando no segundo turno da eleição de 2002, com o candidato Lula e Bolsonaro, o apoio estaria dividido meio a meio entre os dois. Então já não é tão verdade. Por outro lado, os evangélicos continuam sendo, eu acho que a última parte da sociedade civil que não é bolsonarista raiz, que apoia o governo Bolsonaro. Me fala uma coisa, existe, na sua opinião, algum tipo de preconceito da esquerda em relação aos evangélicos? Os evangélicos são, de alguma forma, boicotados? Ou tem algum preconceito da esquerda contra os evangélicos? Você enxerga alguma coisa nesse sentido? Muito. Essa é a ideia toda do Povo de Deus, né? Povo de Deus é um livro que eu nunca pensei em escrever, né? Eu venho de uma família laica, sem nenhum vínculo religioso. Meu pai, aliás, tem orgulho de dizer para todo mundo que ele é ateu, ele é fervorosamente ateu. E eu fui fazer 18 meses de trabalho de campo num bairro muito distante de Salvador, né, no limite entre o rural e o urbano. E 18 meses de vida num lugar é suficiente para você vivenciar muitas coisas, né? Uma das experiências que eu tive foi começar por observação, ver o quanto o Brasil, primeiro, a imensa presença do brasileiro evangélico nos bairros de periferia, que é diferente dos bairros de classe média alta de qualquer lugar do Brasil. Você praticamente não vê essas igrejas, e a imensa presença, ou seja, eu estou falando de um bairro que tinha em torno de 20 mil habitantes, e a gente pensa em torno de 100 ou mais de 100 igrejas. Só a Assembleia de Deus, além da igreja principal, tinha 22 igrejas menores ali dentro, né? Essa foi a primeira constatação. Daí a segunda constatação é que, essas pessoas são saudáveis, essas pessoas estão ganhando dinheiro, essas pessoas estão vivendo vidas do ponto de vista da qualidade mais interessantes. Então, foi muito o processo, né, de criação desse livro, da ideia de escrever esse livro, foi de tentar oferecer um pouco mais de informação para além daquilo que se enxerga e se fala sobre o cristianismo evangélico. Tem um monte de problemas, né? Não é que o surgimento, né, dessas grandes igrejas, que são como corporações, a maneira como elas se associam ao poder, não só ao Bolsonaro, mas a todos os outros, né, estão presentes dentro desses outros governos, o que elas buscam ali dentro, o quanto elas se prestam para servir como intermediários de vontade. Vocês estavam falando agora do Covid, né? O quanto de igreja não atuou aí no sentido de buscar abrir as portas antes, né, durante a pandemia, em momentos problemáticos, mas a experiência foi, o quanto a gente conhece sobre esse assunto
para poder falar dele com esse entendimento, né? E a ideia do livro é falar, olha, existe 40 anos de literatura, de gente, antropólogo e sociólogo, trabalhando com esse assunto que não é conhecida, então está aqui a literatura, né? E o básico dessa literatura diz que o cristianismo evangélico, ele não é uma escolha do coitadinho evangélico que, porque nunca estudou, etc., virou um fanático. É porque o cristianismo evangélico melhora a vida do brasileiro comum. É isso. Isabela Calil, manda a sua pergunta aí. Tá bom. Spire, muito bom falar com você, um prazer enorme, muito bom. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, quando a gente vai olhar, por exemplo, tem judeus que apoiam o Bolsonaro já participou, inclusive, de eventos na comunidade judaica, e aí o que a gente acaba tendo? Inclusive, outros judeus dizendo assim, olha, isso aqui não representa os judeus, quer dizer, isso aqui, a gente não está apoiando isso, né? A mesma coisa com os católicos, então, Bolsonaro muitas vezes se envolve, se relaciona com lideranças que são conservadoras católicas, e aí também tem católicos que dizem, olha, isso aqui também não representa os católicos. Então, ou seja, a gente consegue entender que não é tudo igual, não é um bloco homogêneo, os judeus, os católicos, os umbandistas. E por que quando a gente vai falar dos evangélicos, parece ser um bloco igual? Quer dizer, como se todo evangélico fosse conservador, como se todo evangélico tivesse apoiando e batendo palma para tudo que está acontecendo do ponto de vista de Covid, da má gestão na pandemia, da quantidade de mortes. Então, por que a gente consegue entender que existem pessoas diferentes dentro de outras religiões e a gente tende, né, na imprensa faz isso, a gente às vezes acaba reproduzindo esse preconceito como se os evangélicos fossem todos iguais? Bom, Isabela, obrigado pela pergunta. Eu acho que por alguns motivos, né? Eu diria que o primeiro deles é o imenso desconhecimento sobre esse tema, porque evangélico é principalmente o brasileiro pobre. Para a gente ter uma ideia, a Assembleia de Deus, que é a segunda maior igreja do Brasil depois da Igreja Católica, 1/3 da Assembleia de Deus tem renda mensal de até meio salário mínimo, né? Então você está falando do chão do Brasil mesmo, né? Das pessoas que estão ali no limite da pobreza e que se aproximam da igreja, não só, mas também por conta do quanto essa igreja serve para servir como uma rede de ajuda mútua para as pessoas que estão ali. Então essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é o quanto a nossa literatura, né, a literatura antropológica, aponta para como o brasileiro de camada média e alta desconhece o brasileiro pobre, né? Desconhece a ponto, assim, de uma antropóloga conhecida, né, a Cláudia Fonseca, falar que o Brasil vive uma espécie de apartheid, porque os momentos em que o brasileiro pobre e o brasileiro das camadas médias e altas se encontram ou tomando café quando a empregada está na cozinha, é um momento de encontro, e o segundo é quando existe a situação do assalto, né? Então um fosso imenso que, de certa forma, reproduz aí mesmo as pessoas que não se consideram religiosas. O Brasil está perdendo aí um grande número de católicos, né? Assim, os católicos ou migram para o cristianismo evangélico ou se afastam da religião. O catolicismo permanece enquanto valor, enquanto entendimento de mundo, né? Tem uma colega nossa, a Clara Mafra, uma antropóloga da religião, conta uma história interessante de como no século XIX o brasileiro pobre, em geral, no Rio de Janeiro, onde abriam essas igrejas novas, ele ia para a igreja evangélica, que estava recém-aberta, né, porque o Brasil era apenas católico e o catolicismo fazia parte do governo. Por quê? Porque na igreja evangélica ele podia sentar onde ele quisesse. No catolicismo, se ele fosse à missa, chegava o doutor, chegava o senhorzinho, chegava a madame, ele precisava levantar e sair. Então, há esse pensamento que vê o povo dividido em castas, como ele existe no catolicismo, ele sobrevive mesmo entre as pessoas que não se consideram católicas. E, além disso, é óbvio que você tem do outro lado o cristianismo evangélico se tornando aí um caminho para a prosperidade
não só das pessoas que estão lá dentro, mas também de um número X de mega empresários que usam esse poder de informação para se favorecer, para favorecer suas pautas, suas igrejas, seus interesses, né? E são essas pessoas que aparecem no final das contas, são essas pessoas que chamam atenção, Malafaia, o bispo Edir Macedo, etc. Então, o contato que a gente tem com o cristão evangélico é esse, e não é muita gente que fala sobre esse assunto nunca se deu ao trabalho de entrar numa igreja evangélica para ver o que é que acontece ali. É um fenômeno, de fato, ou desconhecido porque ele é um fenômeno do povão, ou quando ele é conhecido em geral pelas referências mais problemáticas, né? Oi, Juliano, tudo bem? Tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho lá no nosso clube do Clubhouse, lá no Furando a Bolha. O Tamura fez o convite lá para você, que faz parte da nossa equipe lá. Nós tivemos lá um tempo bom lá conversando, foi muito bacana. E eu queria adiantar algumas questões que você abordou, que eu considero importantes para os nossos ouvintes aqui. Você faz um parâmetro entre a ausência do Estado e a presença das igrejas. Eu achei muito interessante esse parâmetro que você fez, porque a igreja ela acaba funcionando quase que como, você coloca nas suas palavras, por favor, quase que como o próprio Estado, substituindo realmente a ausência desse Estado na vida das pessoas. Por outro lado, a gente tem também a presença das igrejas no Estado. Nós estamos percebendo que cada vez mais a gente tem o crescimento, a chamada bancada da Bíblia. Num dado momento, isso vai se equalizar, ou seja, teremos a presença da igreja no Estado, e aí o Estado, na presença da vida das pessoas, pode então melhorar a situação, e aí talvez até o Estado não seja tão substituído pela igreja, ou seja, pode chegar num determinado momento que a presença da igreja no Estado pode diminuir a presença das pessoas na igreja, por exemplo. Eu queria que você trouxesse esses parâmetros. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu acho que você entendeu. Traz esses parâmetros aqui para os nossos ouvintes, por favor, Juliano. Olha, o que você diz sobre a igreja servir como um estado de bem-estar social informal, quer dizer o seguinte, só traduzindo para quem não conhece esse mundo, né? No lugar onde eu vivi, o posto de saúde abria às 10 da manhã, fechava às 4 da tarde, às vezes aparecia médico, às vezes aparecia enfermeiro e quase nunca tinha produtos, né? Não tem correio, não tem banco. A escola de ensino médio existe numa casa alugada, que nunca foi reformada para ser uma escola, ou seja, um lugar de fato abandonado pelo Estado, né? Muito distante. E quando você não faz parte de uma família antiga, tradicional ali, com muitos membros, uma família estendida, que tem condição de se mobilizar para te ajudar em situações de dificuldade, a família se torna a sua igreja. Então, eu estou falando do pobre brasileiro, do pobre que não tem acesso não estudou até a 4ª série, é um analfabeto funcional. Quando essa pessoa precisa de um advogado, a quem ela recorre? À igreja e aos irmãos da igreja. Quando essa pessoa precisa do tratamento para o filho que está dependente de alguma droga, é para a igreja. E a mesma coisa em todas as outras áreas. Faltou comida, está aqui a compra. Preciso de emprego, está aqui preciso de um médico especialista. Essa um dos elementos importantes desse espaço, né? Ele se torna um espaço de acolhimento. As pessoas que nunca são ninguém. Por outro lado, o que você diz é verdade, inclusive, segundo a literatura, né? A ideia é um pouco que quando as igrejas começam a perder o controle sobre a moral e os costumes, porque as pessoas se afastam da religião, a igreja se volta para o Estado, porque pelo Estado ela pode atuar de maneira a controlar morais e costumes. Okay? Então tem essa motivação de cristianizar o Estado. E junto com isso tem projetos de poder também, ou seja, de cristianizar o Estado e ao mesmo tempo de se assenhorar dele para ter benefícios, para poder
ter acesso, para ter direito a ter uma rádio, uma TV, para ter perdão de dívida, enfim, para ter vantagem. Você vê o Estado brasileiro atuando junto ao governo de Angola para tentar resolver um perrengue entre a Igreja Universal e o governo, né? Então, existe essa atuação promíscua também. O futuro, assim, a gente não, como antropólogo, como sociólogo, a gente faz algumas análises, né? Mas se a gente fosse capaz de prever o futuro, a gente estaria ganhando muito mais do que a gente ganha hoje, né? Mas o que eu ouço em relação a essa questão que você fala, eu ouço muito uma narrativa parecida com a dos contos de Aya, né? As pessoas vendo no futuro do Brasil uma ditadura fundamentalista miliciana, por exemplo, né? E é isso que vai acontecer porque a igreja e, enfim, esses poderes ocultos vão tomar conta do Estado e a gente vai voltar a ser uma ditadura cristã, super moralista, etc. Essa é uma narrativa, mas eu vou contar aqui rapidamente uma outra história. A Thaís, minha mulher, estudou em Oxford, né, que é uma universidade importante na Inglaterra. E nós, num determinado momento, a gente sempre tinha contato com brasileiros e num determinado período, dos 5 casais com quem a gente estava mais junto, que eram historiadores, músicos, etc., todos doutorandos, todos ali no processo de adquirir o doutorado, desses 4 eram de família evangélica e 3 tinham deixado de ser evangélicos, né? Eu presenciei uma situação curiosa, que foi a visita da mãe de uma dessas amigas, que é uma senhora que era faxineira, o pai era marisqueiro, ela estudou história, o pai se tornou pastor da Igreja Batista tradicional e, graças a isso, apesar de viver com dificuldades, os filhos não precisaram trabalhar até entrar na faculdade. Era uma decisão familiar. E nenhum dos filhos manteve a proximidade com a igreja. E dessas 4 famílias ali, desses 4 casais, 3 tinham deixado de ser evangélicos, né? Apesar de ter chegado, né, ter sido criado em famílias evangélicas. Então, qual é a narrativa paralela? É que o cristianismo evangélico, ele principalmente dessa forma mais enfática, né, mais intensa, ele existe principalmente nos momentos em que as pessoas estão vivendo situações difíceis. Mas, na medida em que ele traz prosperidade, não traz por causa de Deus, na minha opinião, né? Ou de repente traz, mas não é como eu vejo as coisas como sociólogo. Mas traz por conta da disciplina, traz por conta da resiliência, traz por conta do apoio que ela recebe na igreja. Essa prosperidade vem. A literatura aponta que a igreja evangélica é um caminho para chegar à classe média, né? Esses filhos e depois esses netos, eles vivem menos essas situações traumáticas, convivem mais com pessoas da universidade, etc. E, eventualmente, a igreja perde aquela imensa importância, né? Como é o caso dessas pessoas. Eu não sei se esse é o futuro, né, do Brasil, se ele vai ser o Contos de Aya ou se vai ser um lugar mais democrático e menos radical, né? Mas existem essas 2 narrativas. Estamos chegando ao final do programa. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você falou em futuro aí, o futuro próximo, ano que vem, eleições. As pesquisas mostram Bolsonaro e Lula na frente. Qual desses 2 políticos, na sua opinião, se conecta mais com essa parcela importante do eleitorado evangélico, Juliano? Nesse momento, eu acho que o meio a meio está dando bem a ideia do que é. O Lula, se ele não fosse sindicalista, ele poderia ter sido pastor evangélico, né? Dado o carisma, a eloquência dele, como ele conversa com todo mundo e consegue fazer associações, da mesma maneira como um pastor que tem uma erudição relacionada à Bíblia, você dá para ele um tema do tipo, sei lá, vou enriquecer, e daí ele faz uma fala a partir desse assunto, falando sobre a Bíblia e o enriquecimento, né?
Então o Lula, ele certamente tem um apelo, principalmente porque o evangélico é predominantemente das camadas populares, ele se comunica muito melhor com o brasileiro das camadas populares. A questão do Bolsonaro, eu falei isso recentemente em outra entrevista, eu acho que só quem não é evangélico acha que o evangélico apoia o Bolsonaro porque o Bolsonaro tem uma ligação com a religião cristã. Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, ele envergonha o evangélico, né? Eu não estou falando isso de uma forma tosca, né? Eu estou dizendo no sentido real. O evangélico ele é muito policiado, né? Porque ele abraça princípios, regras morais e de vida muito duras para si mesmo. E a comunidade no entorno controla isso. Vê, você está cumprindo mesmo aquilo que você falou em relação a, enfim, relações extraconjugais, em relação a álcool, em relação ao consumo de drogas. O evangélico é muito vigiado. E nesse sentido, ele abraça ainda o Bolsonaro em grande parte, porque o Bolsonaro é o único político dos mais conhecidos que abraça claramente valores conservadores em relação à família, por exemplo, em relação ao aborto, por exemplo, em relação à legalização das drogas, enquanto os outros todos têm posturas ambíguas em relação a isso, né? Entendi. Então ele conversa com o evangélico falando assim, olha, eu estou do seu lado nesse sentido, mas ele custa caro para o evangélico também, principalmente para a mulher evangélica, que tem o maior medo dessa história de liberar geral arma, porque ela vive na periferia e para ela, quanto mais arma na rua, mais medo de que seu filho ou sua filha sofram com a violência, né? A grande verdade.